Equipe Saúde hoje traz para você uma dica especial. Dr. Sérgio Jankowski, especialista em problemas de disfunção masculina, impotência, ejaculação precoce e outras cositas más, que agora nós vamos falar com o Dr. Sérgio Jankowski para esclarecer para você, telespectador, que tem dúvidas ou quem sabe algum problema nesta área. Tudo bom, doutor? Tudo bem, né? Tudo bem, doutor? A princípio, gostaríamos de falar o que acontece bastante, é o problema de impotência sexual. Os telespectadores estão em casa se perguntando sobre cura. Muita gente se pergunta. O que o senhor tem a dizer para eles sobre isso? A disfunção sexual, a dificuldade de ereção, ou impotência sexual, como tu chamas, é muito mais comum do que se pensa. Quase 50% dos homens têm algum problema de ereção. E nós buscamos transmitir ao público, assim, via entrevistas como aqui contigo, a necessidade de que se perca a vergonha sobre esse assunto. Ou seja, o homem que tem uma dificuldade de ereção tem que começar a deixar as vergonhas de lado, deixar os tabus de lado, começar a ver o seu pênis como um órgão como outro qualquer, assim como teus olhos, o nariz, o fígado, são órgãos que adoecem e tu procuras um médico. Na área sexual, infelizmente, nós temos uma estatística mostrando que os indivíduos levam de 3 a 5 anos para procurarem um médico. Ou seja, tem dificuldade de ereção, tem ejaculação precoce, ou tem a chamada doença de Peyronie, que é um caroço que dá dentro do pênis, que deixa o pênis, inclusive, torto quando em ereção. E esses homens levam de 3 a 5 anos para procurar um médico. Por quê? Porque o pênis, de alguma forma, está relacionado com o seu machismo, com a sua figura de homem, macho, masculino. Então, ninguém consegue admitir que o seu pênis não esteja funcionando bem. Sim. No entanto, a medicina nos últimos anos tem evoluído enormemente nessa área. Nós temos recursos hoje em dia dos mais variados tipos. Nós podemos tratar um indivíduo que tenha problema de ereção com pequenos comprimidos, com injeções, até mesmo com cirurgias quando necessário, né? Mas se restabelece a capacidade de ereção em 99,9% dos casos. Ou seja, 99,9% dos casos tem uma solução. E se o indivíduo não busca essa solução, é muito mais um problema de vergonha dele, um problema de falta de informação ou de falta de capacidade de se liberar e buscar essa informação, do que a medicina não ter alternativas de tratamento. Nós temos alternativas de tratamento. Eu tenho alertado as esposas dessas pessoas que têm problemas de ereção. A maior parte das mulheres que está com o marido em casa, que já não há procura mais com aquela frequência que procurava antes para ter relações sexuais, ou que quando tem uma relação, tem dificuldades de ereção, não consegue ter uma relação da maneira como estavam habituados a ter. Essas mulheres, é preciso alertá-las, a maior parte delas, elas fazem, o pensamento é assim: ele não tem mais tesão por mim, ele não gosta mais de mim, ou ele tem outra. Né? Essa é a impressão que essas mulheres guardam dentro delas e que transmitem para a gente aqui no consultório quando vêm acompanhando seus maridos. Né? Então é preciso alertar essas mulheres que isto não é verdade. A maior parte desses homens, e é uma maior parte mesmo, alguma coisa em torno de 98% a 99% desses homens, estão com algum problema de doença no mecanismo de ereção. Ou tem algum problema vascular, ou tem algum problema hormonal, ou tem algum problema de inervação desse pênis, que não estão conseguindo ereções. O homem é muito envergonhado mesmo. Como eu te disse, para procurar recurso é difícil. Se ele começa a falhar em casa, se ele começa a ter dificuldade de ereção, ele foge da mulher. Eu tenho pacientes que me dizem assim: olha, doutor, eu fico vendo televisão na sala até 1h da madrugada. Para quê? Para deixar minha mulher dormir. Quando ela está dormindo, eu vou para a cama. Ou seja, eles evitam relações sexuais, ou mesmo oportunidades de ter relações, com medo de não terem um bom desempenho. Pois é, doutor. E uma coisa importante até falar para o telespectador quanto a esta parte da vergonha, porque, claro, o pênis é um órgão, como o senhor mesmo colocou, como qualquer outro do corpo, e falar então para o telespectador isso que é importante. De repente você pode ter aí problemas em casa, sua esposa pode achar que você não está satisfazendo ela, você de repente não está satisfeito com ela, o que não é verdade. Qual é a melhor coisa quando se tem um problema?
é procurar o médico o mais rápido possível. Então, se você está com algum problema de impotência, por que perder tempo? Por que ficar em casa aí sofrendo? Liga aqui para o Dr. Sérgio Jankowski, que eu tenho certeza que você vai ser bem recebido, com muito sigilo, tranquilidade, vai esclarecer todas as suas dúvidas. E tem mais, você tem um outro problema, digamos, se você tem ejaculação precoce. Isso acontece com muita gente, né, doutor? Isso também tem solução. Também tem solução e muito mais fácil. A ejaculação precoce hoje em dia se trata tem uma linha de 4 ou 5 medicamentos que o indivíduo vai passar a usar durante um período de 1 ano aproximadamente, né? Depois é feita uma retirada progressiva desses medicamentos e a ejaculação precoce, em 78% dos casos, se cura com um comprimido tomado à noite. Pois é, então a dica do VIP Saúde hoje para você, homem, foi essa com o Dr. Sérgio Jankowski. E se você quiser encontrar o Dr. Sérgio Jankowski, é muito fácil. É aqui na rua Lucas de Oliveira, número 15, 3º andar. Todo o pessoal está aqui aguardando você para cuidar de você. E com certeza o Dr. Sérgio Jankowski é uma pessoa há muitos anos está fazendo esse trabalho. É um homem competentíssimo e, claro, tem sempre muito sigilo para você ficar tranquilo e não ter vergonha de vir aqui. E se quiser telefonar e marcar uma hora direto com o doutor, telefone 3332-9595. Você liga, marca a sua hora tranquilo, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, muito bem recebido e, claro, vai resolver o seu problema, que isso aí não dá para deixar para depois, né? Doutor, obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço. E Dr. Sérgio Jankowski certamente é um médico VIP. E quem é VIP está no VIP RS.